Aula 30 Saúde do Trabalhador, Ergonomia, Estresse e Burnout Parte 1. Visão geral da aula e orientação para a prova. A matéria da aula gira em torno da relação entre trabalho, saúde, adoecimento, subjetividade e organização. Em concursos de administração, gestão de pessoas e administração pública, esse conteúdo aparece dentro de temas como qualidade de vida no trabalho, saúde ocupacional, riscos psicossociais, segurança no trabalho, ergonomia, comportamento organizacional, estresse ocupacional, absenteísmo, rotatividade e síndrome de burnout. Para a prova, o candidato deve perceber que o trabalho não é tratado apenas como atividade produtiva. O trabalho aparece como elemento que organiza a vida social, influencia a identidade do trabalhador, interfere na saúde física e mental e pode ser fonte de sofrimento ou de realização. Uma questão objetiva pode perguntar se o trabalho causa diretamente todas as doenças mentais, se a organização do trabalho pode produzir sofrimento, se a ergonomia se limita à postura e mobiliário, se burnout é o mesmo que estresse comum, ou se absenteísmo e rotatividade são doenças psicológicas. A resposta exige distinção conceitual. A FEPESE costuma cobrar conceitos de maneira direta, mas também gosta de explorar diferenças entre termos próximos. Portanto, neste conteúdo, o aluno deve dominar especialmente as diferenças entre psicodinâmica do trabalho e psicopatologia do trabalho, entre trabalho prescrito e trabalho real, entre equipe multidisciplinar e equipe interdisciplinar, entre promoção, proteção e recuperação da saúde, entre riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais e mecânicos, entre ergonomia física, cognitiva e organizacional, entre eustresse e distresse, entre avaliação primária e avaliação secundária. No modelo transacional de Lazarus, entre as fases da Síndrome Geral de Adaptação de CLI, e entre as 3 dimensões da Síndrome de Burnout. Parte 2. Psicodinâmica do trabalho. A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem associada principalmente a Christophe Dejours. Ela nasceu a partir da psicopatologia do trabalho, mas mudou o foco da investigação. A psicopatologia do trabalho, de modo mais tradicional, buscava compreender como o trabalho poderia adoecer o trabalhador. A psicodinâmica do trabalho, por sua vez, pergunta como o trabalhador consegue permanecer saudável mesmo quando está inserido em formas de organização do trabalho que podem ser geradoras de sofrimento. Essa mudança de enfoque é muito importante para a prova. A psicodinâmica do trabalho não se limita a estudar doença. Ela estuda o sofrimento, as defesas, as estratégias individuais e coletivas, o reconhecimento, o prazer, a identidade e a possibilidade de transformar uma situação de sofrimento em uma experiência com sentido. Quando a banca pergunta sobre uma abordagem que investiga os mecanismos de defesa dos trabalhadores diante do sofrimento causado pela organização do trabalho, a resposta esperada é psicodinâmica do trabalho. A concepção de homem nessa abordagem tem influência psicanalítica. O homem é compreendido como alguém cuja organização subjetiva se forma desde as primeiras experiências da infância. A sexualidade, no sentido psicanalítico de libido, aparece como força motriz importante. Isso não significa que a prova vai exigir aprofundamento clínico em psicanálise, mas significa que o candidato deve reconhecer que a psicodinâmica do trabalho trabalha com sofrimento psíquico, subjetividade, defesa, desejo, prazer, reconhecimento e sublimação. A concepção de trabalho também é central. Na psicodinâmica do trabalho, o trabalho pode ser portador de sofrimento. Ele pode afastar o indivíduo do prazer quando é rígido, controlado, sem autonomia, sem reconhecimento e sem possibilidade de transformação criativa. Porém, o trabalho também pode permitir sublimação. Sublimar significa canalizar tensões e sofrimentos para uma atividade socialmente valorizada, produtiva e significativa. Assim, um trabalho sadio é aquele que permite ao trabalhador sublimar o sofrimento, exercer criatividade, mobilizar inteligência prática e encontrar reconhecimento. A aula apresenta uma ideia que costuma gerar pegadinha. Segundo Dejours, o trabalho não cria doenças mentais específicas. Isso significa que não se fala, nessa perspectiva, em uma psicose do trabalho ou em uma neurose do trabalho como categoria produzida diretamente pelo trabalho. As descompensações neuróticas ou psicóticas dependem da estrutura de personalidade do sujeito, formada antes da entrada no processo produtivo. No entanto, o trabalho pode funcionar como desencadeador, agravador ou momento de aparecimento da descompensação. Em prova, cuidado com alternativas absolutas. Se a alternativa disser que o trabalho cria diretamente uma doença mental específica, isso se afasta da concepção apresentada por Dejours. Se a alternativa disser que a organização do trabalho pode gerar sofrimento, exigir defesas e participar do momento da descompensação, ela se aproxima da psicodinâmica do trabalho. A psicodinâmica do trabalho investiga a saúde no trabalho, o sofrimento e as estratégias de mediação utilizadas pelos trabalhadores para ressignificar e superar o sofrimento. A finalidade é transformar o contexto de trabalho em um lugar de prazer, ou pelo menos em um espaço no qual o trabalhador possa elaborar o sofrimento e encontrar reconhecimento. O sofrimento não é visto apenas como algo a ser eliminado mecanicamente. Ele pode ser transformado quando o trabalhador encontra margem de manobra, autonomia, cooperação e reconhecimento. Alderson apresenta 3 premissas importantes da psicodinâmica do trabalho. A primeira premissa é a de que o sujeito busca a autorrealização. Todo trabalhador carrega um desejo de realização e não é apenas um executor mecânico de tarefas. A segunda premissa é a existência de um hiato entre o trabalho prescrito e o trabalho real. O trabalho prescrito é aquilo que a organização determina formalmente, por normas, procedimentos, manuais, fluxos, metas e atribuições.
O trabalho real é aquilo que o trabalhador efetivamente faz para dar conta da tarefa concreta, diante dos imprevistos, das falhas, dos conflitos, das limitações de recursos e das exigências do contexto. A terceira premissa é o desejo de julgamento do outro, isto é, o desejo de reconhecimento. O trabalhador quer que seu esforço seja visto, validado e reconhecido por pares, chefias, usuários, clientes e pela própria organização. O hiato entre trabalho prescrito e trabalho real é uma das noções mais cobradas. Nenhum procedimento consegue prever tudo. A atividade real exige inteligência prática, ajuste, criatividade e cooperação. Quando a organização nega esse hiato e cobra apenas obediência cega ao prescrito, o sofrimento tende a aumentar. Quando ela reconhece esse espaço de criação e permite autonomia, o trabalho pode se tornar mais saudável. A metodologia da psicodinâmica do trabalho valoriza a fala dos trabalhadores. Os fatos relevantes são extraídos das falas, dos relatos e da experiência subjetiva de quem trabalha. Entrevistas, grupos de discussão e espaços de escuta são importantes porque permitem investigar aspectos como responsabilidade, hierarquia, controle sobre o trabalho, reconhecimento, cooperação e conflitos. Em prova, se aparecer uma alternativa dizendo que a psicodinâmica do trabalho se interessa pela fala do trabalhador e pela subjetividade ligada à organização do trabalho, a ideia está correta. Para memorizar, pense assim: psicodinâmica do trabalho é desejos, sofrimento, prazer, defesa, reconhecimento, sublimação, fala do trabalhador, trabalho prescrito versus trabalho real e estratégias para permanecer saudável apesar de uma organização potencialmente adoecedora. Parte 3. Saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador é um campo de saber e de práticas que analisa a relação entre trabalho, processo produtivo, organização do trabalho, riscos, adoecimento, promoção da saúde, proteção, recuperação e reabilitação. Não se trata apenas de medicina ocupacional individualizada. É um campo mais amplo, com base interdisciplinar, que considera fatores sociais, econômicos, tecnológicos, organizacionais e subjetivos. No Brasil, esse campo se consolidou em um contexto histórico específico, especialmente no período de abertura política no final da década de 1970, quando movimentos sociais, movimento sindical e movimento sanitário passaram a influenciar a construção de políticas públicas de corte social. Esse processo culminou na Constituição Federal de 1988 e posteriormente na legislação do Sistema Único de Saúde. Para a saúde do trabalhador, é essencial compreender o adulto em sua condição de trabalhador. Isso significa estudar não apenas o acidente isolado ou a doença individual, mas também a situação de trabalho, o processo de produção e a reprodução das relações sociais de produção. A Lei nº 8.080 de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, afirma que o trabalho é um dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. Essa ideia é fundamental. A saúde não depende apenas de biologia individual, genética ou assistência médica. Ela também depende de condições de vida, renda, educação, ambiente, saneamento, relações sociais e trabalho. Quando a lei inclui o trabalho como fator determinante e condicionante, ela abre espaço para ações de vigilância, prevenção, promoção, proteção, recuperação e reabilitação dos trabalhadores. A saúde do trabalhador envolve ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária voltadas à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Também envolve recuperação e reabilitação dos trabalhadores submetidos a riscos e agravos decorrentes das condições de trabalho. Em linguagem simples, a área busca prevenir danos, identificar riscos, acompanhar doenças e acidentes, tratar e reabilitar pessoas adoecidas ou lesionadas pelo trabalho. A aula apresenta várias dimensões da saúde do trabalhador previstas na legislação. Em vez de decorar como lista seca, entenda a lógica. Primeiro, a assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional ou doença do trabalho. Segundo, a participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos existentes no processo de trabalho. Terceiro, a participação na normatização, fiscalização e controle de condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que apresentam risco à saúde. Quarto, a avaliação do impacto das tecnologias sobre a saúde. Quinto, a informação ao trabalhador, ao sindicato e às empresas sobre riscos de acidente, doenças profissionais, doenças do trabalho, resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde. Sexto, a participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador em instituições e empresas públicas e privadas. Sétimo, a revisão periódica da lista oficial de doenças originadas no processo de trabalho, com colaboração das entidades sindicais. Oitavo, a garantia ao sindicato de trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, setor de serviço ou ambiente de trabalho quando houver risco iminente à vida ou à saúde. Para a prova, o candidato deve notar que a saúde do trabalhador é coletiva, preventiva, interdisciplinar e ligada ao Sistema Único de Saúde. Ela não se limita a exame admissional e demissional. Também não se limita a fornecer equipamento de proteção individual. Ela envolve vigilância, fiscalização, informação, participação social, controle de riscos e transformação das condições de trabalho. Parte 4. Equipes multiprofissionais, interdisciplinares e transdisciplinares. A aula diferencia equipes multiprofissionais, interdisciplinares e transdisciplinares. Esse ponto é muito cobrável porque as palavras são parecidas.
A equipe multiprofissional reúne profissionais de diferentes áreas, mas cada profissional pode atuar de modo relativamente independente. O atendimento é composto por camadas adicionais de serviços. Cada especialista avalia e executa seu plano de intervenção, mas não necessariamente existe integração profunda, identidade grupal ou construção compartilhada do cuidado. Em muitos casos, o médico ou outro profissional central decide o tratamento, e os demais se ajustam à demanda. A equipe interdisciplinar representa um avanço. Nela, há colaboração efetiva entre especialidades diferentes. Os profissionais compartilham informações, dialogam, articulam saberes e constroem uma abordagem comum. O principal benefício é a possibilidade de integração de conhecimentos distintos para alcançar uma compreensão mais ampla do trabalhador e de sua saúde. Em saúde do trabalhador, a interdisciplinaridade é muito importante porque o adoecimento relacionado ao trabalho raramente tem uma única causa. Pode envolver fatores físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, psicossociais, organizacionais, econômicos e subjetivos. A transdisciplinaridade é ainda mais ampla. Ela promove interação entre disciplinas, diálogo entre áreas do conhecimento, cooperação e contato entre diferentes campos. O prefixo trans sugere atravessar fronteiras disciplinares. A transdisciplinaridade não é apenas somar profissionais nem apenas articular especialidades, ela busca uma compreensão integrada que ultrapassa a divisão tradicional entre disciplinas. Na atuação de recursos humanos junto a equipes voltadas à saúde do trabalhador, é essencial entender que saúde e trabalho são inseparáveis. O estado de saúde dos trabalhadores não é independente da atividade laboral. Para que o trabalhador tenha saúde, é necessário compreender condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais, bem como fatores de risco ocupacional. Esses fatores incluem riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e riscos decorrentes da própria organização do trabalho. O setor de recursos humanos pode contribuir ao mapear demandas, identificar sinais de sofrimento, melhorar comunicação, apoiar programas de qualidade de vida, participar de ações educativas, acompanhar indicadores de absenteísmo e rotatividade, articular equipes técnicas, propor melhorias nas condições de trabalho e fortalecer práticas de responsabilidade social e sustentabilidade. Em uma organização madura, a gestão de pessoas não trata a saúde como custo periférico, mas como condição de produtividade, dignidade, eficiência e sustentabilidade. A aula destaca que ações de promoção da saúde e qualidade de vida do trabalhador devem ter como foco mudanças nos processos de trabalho. Essa frase é importante. Não basta responsabilizar o indivíduo, dizendo que ele precisa ser resiliente, fazer atividade física ou administrar melhor suas emoções. Essas ações podem ser úteis, mas o centro da intervenção deve incluir o processo de trabalho, a organização, as metas, a jornada, o ritmo, a comunicação, o suporte, a autonomia, a liderança e as condições ambientais. Parte 5. Promoção, proteção e recuperação da saúde. As ações de saúde do trabalhador podem ser compreendidas em 3 grandes campos: promoção, proteção e recuperação. Essa classificação é simples, mas muito cobrada. Promoção da saúde significa desenvolver condições e capacidades para uma vida mais saudável. A promoção atua antes do dano e busca fortalecer hábitos, conhecimentos, atitudes e ambientes favoráveis à saúde. Exemplos narrados pela aula incluem educação em saúde, bons padrões de alimentação e nutrição, adoção de estilos de vida saudáveis, desenvolvimento de aptidões e capacidades, campanhas de conscientização como Outubro Rosa e Novembro Azul, e aconselhamentos específicos como prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Em prova, promoção está associada à educação, orientação, conscientização e fortalecimento de capacidades. Proteção da saúde significa reduzir riscos e impedir a ocorrência de agravos por meio de medidas preventivas mais específicas. Exemplos incluem vigilância epidemiológica, vacinação, saneamento básico, vigilância sanitária e exames médicos e odontológicos periódicos. Em prova, proteção se aproxima de vigilância, controle, imunização, saneamento, fiscalização e medidas que reduzem exposição a riscos. Recuperação da saúde envolve diagnóstico, tratamento, limitação da invalidez e reabilitação. Ela aparece quando o dano, a doença ou o acidente já ocorreram ou já estão em curso. O diagnóstico deve ser precoce e o tratamento deve começar o quanto antes para impedir progressão da doença. Em prova, recuperação se relaciona a tratar, reabilitar, recuperar capacidade funcional e limitar sequelas. A pegadinha mais comum é trocar exemplos. Educação em saúde é promoção. Vacinação é proteção. Tratamento e reabilitação são recuperação. Exames periódicos podem aparecer como proteção porque ajudam a detectar e prevenir agravos, embora também auxiliem no diagnóstico precoce. O candidato deve observar o verbo da alternativa. Se o verbo for educar, conscientizar, orientar ou desenvolver hábitos, pense em promoção. Se o verbo for vigiar, vacinar, fiscalizar ou controlar risco, pense em proteção. Se o verbo for diagnosticar, tratar, reabilitar ou limitar invalidez, pense em recuperação. Parte 6. Classificação dos riscos no trabalho. A aula classifica riscos decorrentes dos locais e da forma de organização do trabalho em agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, riscos ergonômicos e psicossociais, e riscos mecânicos ou de acidentes. Essa classificação é muito importante para questões objetivas, pois a banca pode apresentar exemplos e pedir a categoria correta. Agentes físicos são elementos do ambiente físico que podem causar dano à saúde.
Exemplos são ruído, vibrações, temperatura inadequada, umidade, ventilação inadequada, iluminação natural ou artificial inadequada, pressões anormais e radiações. Se a questão fala em barulho, calor, frio, vibração, luminosidade ou radiação, a tendência é classificar como agente físico. Agentes químicos são substâncias químicas presentes no processo de trabalho. Exemplos são poeiras, fumaças, gases, vapors, pastas e líquidos. Se a alternativa fala em solventes, gases tóxicos, poeira, vapor químico, fumaça industrial ou contato com substâncias corrosivas, pense em agente químico. Agentes biológicos estão relacionados a organismos animais ou vegetais presentes no ambiente de trabalho. Exemplos são vírus, bactérias, fungos, parasitas e fibras vegetais. Se a questão fala em exposição a vírus em hospital, contato com bactérias em laboratório, fungos em ambiente úmido ou parasitas em atividade rural, pense em agente biológico. Riscos ergonômicos envolvem relação entre tarefa, corpo, esforço, postura e organização física da atividade. A aula cita esforço físico e visual, movimentos exigidos pela tarefa, espaço de trabalho disponível e posições de execução. Se a questão fala em postura inadequada, repetição, levantamento de peso, esforço visual ou mobiliário inadequado, pense em risco ergonômico. Riscos psicossociais estão ligados à organização do trabalho, relações sociais e condições subjetivas do ambiente laboral. A aula menciona a prolongação e intensificação da jornada, turnos noturnos e rotativos, ritmo e intensidade do trabalho, atenção e responsabilidade exigidas, grau de controle e iniciativa na execução, intercomunicação dos trabalhadores durante a jornada, caráter da supervisão, consciência do risco implicado na tarefa e risco de perder o emprego. Se a questão fala em baixa autonomia, cobrança excessiva, insegurança no emprego, comunicação ruim, conflito, metas opressivas, assédio, baixo suporte social ou ambiguidade de papéis, pense em risco psicossocial. Riscos mecânicos e de acidentes derivam da tecnologia de trabalho, da operação ou manutenção, dos materiais soltos, das condições de instalação e manutenção dos meios de produção, da proteção das máquinas, do arranjo físico, da ordem e limpeza do ambiente, da sinalização, da rotulagem de produtos e de outros fatores que podem levar a acidentes. Se a questão fala em máquina sem proteção, piso escorregadio, material solto, falta de sinalização ou arranjo físico perigoso, pense em risco mecânico ou risco de acidente. Em prova, a FEPESE pode apresentar uma situação prática e pedir a classificação. Uma sala com ruído intenso e iluminação deficiente envolve agentes físicos. Um laboratório com exposição a bactérias envolve agentes biológicos. Uma linha de produção com movimentos repetitivos envolve risco ergonômico. Um ambiente com jornadas longas, alta pressão e baixa autonomia envolve risco psicossocial. Uma máquina sem proteção adequada envolve risco mecânico ou de acidente. Parte 7. Ergonomia da atividade. A ergonomia, também chamada de fatores humanos, é a disciplina científica que estuda as interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas. Ela aplica teorias, princípios, dados e métodos a projetos com o objetivo de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. A ergonomia não deve ser reduzida à cadeira, postura e mesa de trabalho. Esses pontos fazem parte da ergonomia física, mas a ergonomia é mais ampla. Ela envolve a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. O objetivo é proporcionar conforto, segurança e desempenho eficiente. Em outras palavras, a ergonomia busca ajustar o trabalho ao ser humano, e não simplesmente forçar o ser humano a se adaptar a qualquer condição de trabalho. A aula apresenta 3 tipos clássicos de ergonomia: física, organizacional e cognitiva. A banca pode cobrar a identificação de cada uma por exemplos. A ergonomia física trata da relação entre atividades físicas executadas e características anatômicas, fisiológicas, antropométricas e biomecânicas do trabalhador. Ela analisa a postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, projeção dos postos de trabalho, distúrbios musculoesqueléticos, segurança e saúde do trabalhador. Estudos antropométricos são importantes porque analisam medidas do corpo humano para dimensionar equipamentos, máquinas e ferramentas. Assim, a ergonomia física pergunta, por exemplo, se a cadeira favorece postura adequada, se a altura da bancada é compatível com o corpo, se o trabalhador levanta cargas de modo prejudicial, se há repetição excessiva e se há risco de lesões musculoesqueléticas. A ergonomia organizacional trata da otimização de sistemas sociotécnicos. Sistemas sociotécnicos são sistemas que incluem pessoas, tecnologia, estrutura, processos, políticas e cultura. Essa ergonomia analisa comunicações, trabalho em grupo, projetos participativos, trabalho cooperativo, organização em rede, cultura organizacional, organização temporal do trabalho e gestão da qualidade. Ela se preocupa com liderança, comunicação, participação, divisão de tarefas, desenho dos processos, canais de comunicação e clima organizacional. Se a questão fala em estrutura organizacional, políticas, processos, comunicação, trabalho em equipe, turnos, supervisão e cultura, a resposta tende a ser ergonomia organizacional. A ergonomia cognitiva trata dos processos mentais utilizados pelo ser humano na realização de suas atividades e de como esses processos afetam a interação com máquinas, sistemas e outros elementos.
Ela envolve raciocínio, percepção, memória, resposta motora, tomada de decisão, carga mental, desempenho especializado, interação homem-máquina, confiabilidade humana, estresse profissional, treinamento e relação pessoa-sistema. Se a questão fala em carga mental, atenção, memória, decisão, erro humano, vigilância, treinamento ou interação humano-computador, a resposta tende a ser ergonomia cognitiva. Um ponto típico de prova é afirmar que a implantação de novas tecnologias dispensa a análise das demandas cognitivas dos trabalhadores. Essa afirmação é errada. Novas tecnologias mudam a forma de atenção, decisão, memória, aprendizagem, erro e interação com sistemas. Portanto, exigem análise de ergonomia cognitiva. A ergonomia da atividade, por sua vez, aprofunda o olhar sobre o trabalho real. Ela investiga a relação entre indivíduos e contexto de produção de bens e serviços. Analisa contradições que surgem na situação concreta e as estratégias operatórias individuais e coletivas que os trabalhadores constroem para responder às exigências do trabalho. A ergonomia da atividade está centrada na atividade humana situada. Isso significa que ela observa o trabalhador em ação, em um contexto real, com materiais, ferramentas, normas, limitações, recursos, pressões e história. O trabalhador não é visto como um mero executor. Ele mobiliza habilidades, saber prático, experiência e estratégias para controlar, regular, coordenar e construir sua ação. A análise ergonômica do trabalho, conhecida pela sigla AET, é o procedimento que busca entender a atividade de trabalho. Ela procura identificar os determinantes da atividade, observando objetivos estabelecidos pela pessoa, características dos materiais e ferramentas, características dos trabalhadores e contexto de uso. A aula apresenta etapas da análise ergonômica do trabalho. A análise da demanda busca compreender e reformular os problemas apresentados, hierarquizá-los, articulá-los e revelar novas questões. A análise das tarefas identifica o trabalho prescrito, isto é, aquilo que a organização espera do profissional, incluindo o ambiente físico, mobiliário, equipamentos, espaços de trabalho e requisitos físicos e mentais da tarefa. A análise da atividade revela o trabalho efetivamente realizado, isto é, aquilo que o trabalhador faz para dar conta da tarefa real. Por fim, a etapa de diagnóstico e recomendações organiza os achados e propõe melhorias. Para a prova, a diferença central é esta: tarefa é o prescrito, atividade é o real, tarefa é o que se espera que seja feito, atividade é o que a pessoa realmente faz para conseguir realizar o trabalho. A análise da atividade é uma abordagem do comportamento humano voltada a conhecer o sujeito em ação. Parte 8. Trabalho, subjetivação e processos de saúde. A relação entre trabalho, processos de subjetivação e processos de saúde parte da ideia de que o trabalho influencia diretamente a constituição da subjetividade. Subjetividade significa a forma como o indivíduo se percebe, sente, pensa, deseja, sofre, se reconhece e se relaciona com o mundo. O trabalho não é apenas fonte de renda. Ele organiza tempo, relações sociais, identidade, pertencimento, autoestima, reconhecimento e projetos de vida. A saúde mental e o trabalho devem ser analisados de modo articulado. O adoecimento psíquico não pode ser compreendido apenas como problema individual ou biológico. Também é necessário observar as condições de trabalho, a organização, a divisão de tarefas, a forma de controle, a autonomia, o reconhecimento, a comunicação, a pressão por resultados e as relações sociais. A saúde do trabalhador, enquanto campo de conhecimento, é interdisciplinar. Ela reúne práticas técnicas, sociais, humanas e institucionais. A partir da abordagem da saúde coletiva, a categoria trabalho passa a ser associada ao conceito de processos de trabalho. Isso amplia o foco para além dos agentes tradicionais, como ruído, calor ou substâncias químicas. A análise passa a incluir a relação entre trabalho e subjetividade. A aula destaca que o trabalho assume centralidade na composição dos modos de vida nas diversas formas de organização social. Isso quer dizer que o trabalho influencia a forma como as pessoas vivem, se organizam, constroem identidade, se relacionam com os outros e se transformam. Trabalhar é intervir na natureza, na cultura, nas relações sociais e também em si mesmo. Essa parte da matéria pode parecer filosófica, mas em prova ela costuma aparecer em frases conceituais. A banca pode perguntar se a relação saúde mental e trabalho considera a influência direta do trabalho na constituição da subjetividade. A resposta é sim. Pode perguntar se a saúde do trabalhador se limita a observar agentes físicos no ambiente. A resposta é não. Pode perguntar se o trabalho é elemento central nos modos de vida e na formação da subjetividade. A resposta é sim. Parte 9. Atuação da psicologia na interface saúde, trabalho e educação. A psicologia, na interface entre saúde, trabalho e educação, pode atuar em várias frentes. Uma delas é a educação em saúde. Essa atuação inclui cursos, seminários, estágios, capacitações, formação de técnicos, gestores e trabalhadores, e apoio às instâncias de controle social. Também inclui produção de conhecimento, como manuais, artigos, livros, apostilas e materiais audiovisuais. A psicologia pode contribuir para identificar problemas de saúde e questões relacionadas ao trabalho que precisam ser investigadas. Ela pode ajudar a produzir conhecimento especializado, divulgar dados, estabelecer cooperação técnica e subsidiar políticas públicas. Também pode atuar na educação permanente dos profissionais, estimulando discussões sobre mudanças nas relações de trabalho, processos de trabalho e trabalho em equipe.
Outro papel importante é fortalecer trabalhadores e trabalhadoras. Isso significa ajudar os trabalhadores a compreenderem as condições sociais e organizacionais que produzem sofrimento. A atuação não deve reforçar uma postura fatalista, na qual o trabalhador acredita que nada pode ser mudado. Pelo contrário, deve contribuir para a formação de coletivos e para a atuação organizada em direção a mudanças nos contextos de trabalho. A psicologia, nesse campo, também tem papel de transformação social. Ela pode contribuir para revelar formas de dominação simbólica presentes no mundo do trabalho. Dominação simbólica ocorre quando relações de poder são naturalizadas, como se fossem normais, inevitáveis ou invisíveis. O trabalhador passa a aceitar condições injustas ou adoecedoras como se fossem culpa individual ou como se fossem parte natural do trabalho. Em prova, atenção ao seguinte: a atuação da psicologia na saúde do trabalhador não se limita ao atendimento clínico individual. Ela envolve educação em saúde, produção de conhecimento, formação, gestão do trabalho em saúde, fortalecimento de trabalhadores, discussão coletiva e transformação dos contextos de trabalho. Parte 10. Estresse no trabalho. O estresse no trabalho é uma reação do organismo diante de exigências, ameaças ou situações percebidas como desafiadoras. Ele envolve alterações físicas, emocionais e comportamentais. Em si, o estresse não é sempre negativo. Pode haver estresse positivo, quando a situação é percebida como desafio e mobiliza energia. Mas o estresse crônico, intenso e mal administrado pode gerar sofrimento, adoecimento e prejuízos organizacionais. Robbins apresenta 3 categorias de fontes potenciais de estresse: ambientais, organizacionais e individuais. Fatores ambientais incluem incertezas externas, como incerteza econômica, política e tecnológica. Fatores organizacionais incluem demandas da tarefa, demandas de papel e demandas interpessoais. Fatores individuais incluem problemas familiares, problemas econômicos e características de personalidade. A aula destaca que os fatores de estresse são cumulativos. Um fator isolado pode parecer pequeno, mas, somado a outros fatores persistentes, pode se tornar a gota d'água. Isso é importante para a prova porque afasta a ideia de que o estresse depende apenas de um evento extremo. Muitas vezes, ele resulta do acúmulo de pequenas pressões, conflitos, exigências e inseguranças. Baker e Karasek apontam fontes de estresse profissional. Entre elas estão exigências de tempo, estrutura temporal do trabalho e ritmo, como horas extras, trabalho em turnos, trabalho ao ritmo da máquina e pagamento por produção. Também aparecem estruturas das tarefas, como falta de controle e subutilização de capacidades. Condições físicas desagradáveis, risco físico, exposição a tóxicos e riscos orgânicos também são fontes de estresse. A organização do trabalho, com ambiguidade de papel, conflito de papel, competição e rivalidade, também contribui. Fatores extra-organizacionais incluem insegurança no emprego e preocupações com carreira. Fontes extra-trabalho incluem problemas pessoais, familiares e sociais. França e Rodrigues apontam outros fatores estressantes, como liderança autoritária, execução de tarefas sob repressão, falta de conhecimento sobre critérios de avaliação de desempenho e promoção, carência de autoridade e orientação, excesso de trabalho e interferência na vida particular do trabalhador. A aula também apresenta indicadores de situações estressantes no indivíduo, no grupo e na organização. No indivíduo, podem aparecer queda de eficiência, ausências repetidas, insegurança nas decisões, protelação, sobrecarga voluntária de trabalho, uso abusivo de medicamentos, irritabilidade, explosão emocional, tensão, frustração, impotência, desconfiança e agravamento de doenças. No grupo, podem aparecer competição não saudável, politicagem, hostilidade, discussões inúteis, pouca contribuição ao trabalho, isolamento, insegurança e dependência excessiva do líder. Na organização, podem aparecer greves, atrasos, ociosidade, morosidade, sabotagem, absenteísmo, alta rotatividade, altas taxas de adoecimento, baixo esforço e relações marcadas por rivalidade, desconfiança, desrespeito e desqualificação. Um ponto importante para a prova é não confundir consequência organizacional com doença psicológica. Absenteísmo e rotatividade são indicadores ou consequências possíveis de problemas no contexto organizacional, mas não são, por si mesmos, problemas psicológicos. A banca pode dizer que absenteísmo e rotatividade são exemplos de problemas psicológicos. Essa afirmação é incorreta. Eles podem indicar problemas de satisfação, clima, saúde, motivação ou condições de trabalho, mas não são doenças. Parte 11. Teorias do estresse. A aula apresenta várias teorias do estresse. Para concurso, o objetivo não é decorar detalhes biomédicos com profundidade, mas reconhecer autores, nomes das teorias, fases, palavras-chave e diferenças. A teoria da luta ou fuga, de Walter Cannon, afirma que, diante de perigo ou ameaça, o organismo se prepara para lutar ou fugir. A reação de estresse coloca o corpo em estado de prontidão. Podem ocorrer aumento de adrenalina, aumento de noradrenalina, alterações hormonais, taquicardia, alteração da pressão arterial, sudorese, boca seca, mãos e pés frios, mudanças de apetite e alterações gastrointestinais. O sentido da reação é preparar o organismo para a resposta motora eficiente. A aula descreve várias reações fisiológicas associadas à ativação do sistema nervoso simpático.
Em linguagem narrada, o corpo dilata pupilas, contrai vasos periféricos, direciona sangue para músculos, reduz circulação para órgãos menos essenciais à resposta imediata, aumenta a frequência cardíaca, amplia vias respiratórias, aumenta a respiração, disponibiliza glicose no sangue, aumenta a atividade mental, acelera a coagulação, reduz resposta sexual e aumenta a pressão arterial e metabolismo. Em prova, o essencial é entender que cânon está associado à resposta de luta ou fuga. A Síndrome Geral de Adaptação, de Hans-Selye, é um dos pontos mais cobrados. Selye descreve a resposta do organismo à exposição prolongada ao estressor. O modelo clássico possui 3 fases: alarme, resistência e exaustão. A fase de alarme é a reação inicial diante do estressor. O organismo mobiliza recursos, libera substâncias e entra em estado de alerta. A fase de resistência ocorre quando o estressor continua e o organismo tenta se adaptar, usando energia para manter equilíbrio. A fase de exaustão ocorre quando a exposição prolongada esgota a capacidade adaptativa, aumentando vulnerabilidade a doenças físicas e psicológicas. A aula também menciona a formulação de Lipp, que descreve 4 fases: alerta, resistência, pré-exaustão e exaustão. A pré-exaustão marca o início do processo de adoecimento, com enfraquecimento do sistema imunológico e perda gradual de capacidade de resistência. A exaustão é a fase mais patológica, com quebra da resistência, exaustão psicológica, exaustão física e possibilidade de doenças graves. Em prova, a sequência clássica de Selye é alarme, resistência e exaustão. Se a questão disser que a terceira fase é reação de alarme, está errada. A reação de alarme é a primeira fase. A terceira fase é a exaustão. O modelo transacional de Lazarus, também chamado de modelo cognitivo ou relacional, destaca a importância da avaliação cognitiva. O estresse não depende apenas do evento externo nem apenas da resposta interna. Ele depende da relação entre exigências e recursos disponíveis, mediada pela forma como o indivíduo avalia a situação. No modelo de Lazarus há avaliação primária e avaliação secundária. A avaliação primária é a determinação inicial do significado do evento. O indivíduo avalia se o acontecimento é irrelevante, positivo, ameaçador, danoso ou desafiador. Se o evento é irrelevante ou positivo, não há estresse negativo. Se é percebido como ameaça, dano ou desafio, há mobilização adaptativa. A avaliação secundária é a análise dos recursos disponíveis para lidar com a situação. O indivíduo pergunta, de modo consciente ou não, se tem capacidade, apoio, tempo, conhecimento e meios para enfrentar a demanda. A diferença entre avaliação primária e secundária é muito cobrável. Avaliação primária pergunta o que esse evento significa para mim. Avaliação secundária pergunta o que eu posso fazer e quais recursos eu tenho. Se a banca disser que a avaliação primária inclui determinar recursos e estratégias de enfrentamento, ela mistura conceitos, porque isso é avaliação secundária. O modelo transacional também diferencia eustresse e distresse. Eustresse é o estresse positivo, associado a desafio, mobilização e possibilidade de crescimento. Distresse é o estresse negativo, associado a dano, ameaça, perda, sofrimento e prejuízo. Uma situação inicialmente estimulante pode se transformar em distresse se tornar disfuncional e causar prejuízo. O modelo da diátese ao estresse afirma que a suscetibilidade ao estresse e a doença depende da interação entre fatores predisponentes da pessoa e fatores precipitantes do ambiente. Fatores predisponentes podem ser genéticos, biológicos ou características individuais. Fatores precipitantes podem ser experiências traumáticas, pressões ambientais ou eventos estressores. A ideia principal é a interação. Nem tudo é ambiente e nem tudo é predisposição individual. Os dois fatores atuam de forma conjunta e dinâmica. A teoria do buscar apoio, também conhecida pelo comportamento de zelar e agrupar, propõe que mulheres teriam maior probabilidade de responder a determinados estressores buscando apoio, proteção, cuidado dos filhos e redes sociais. O importante para a prova é reconhecer que essa teoria contrasta com a resposta clássica de luta ou fuga, acrescentando a ideia de cuidado e busca de suporte social. A psiconeuroimunologia estuda a interação entre processos psicológicos, sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunológico. Ela se interessa por como o estresse e comportamento podem afetar imunidade e doença. A hipótese do efeito indireto afirma que o estresse pode retardar a cura indiretamente, ao estimular comportamentos mal adaptativos, como sono ruim, alimentação inadequada ou hábitos prejudiciais. A hipótese do efeito direto afirma que o estresse pode afetar diretamente o sistema imunológico por mecanismos neuroendocrinos, com liberação de cortisol, epinefrina e outros mediadores capazes de reduzir defesas do corpo. Parte 12. Burnout. A síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, é uma resposta ao estresse laboral crônico. Ela está ligada ao trabalho e às condições de trabalho. Surge em contextos de desgaste, sobrecarga, cobrança excessiva, pressão por metas e prazos, ambiente inseguro, contato direto com pessoas que necessitam de cuidado, alta responsabilidade e ausência de retorno esperado. A definição mais aceita, segundo a aula, baseia-se na perspectiva psicossocial. Essa perspectiva considera burnout como reação à tensão emocional crônica causada por lidar excessivamente com pessoas. Embora hoje o conceito seja aplicado a vários contextos ocupacionais, a origem clássica aparece muito associada a profissões de cuidado, como saúde, educação, assistência social e segurança pública.
Segundo Maslow e Jackson, burnout possui 3 dimensões interdependentes: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho. Exaustão emocional é o sentimento de esgotamento físico e mental, falta de energia, perda de entusiasmo, sensação de carência de recursos internos, frustração e tensão. É a dimensão mais intuitiva. O trabalhador se sente drenado, sem vigor, sem capacidade de continuar entregando o mesmo nível de energia. Despersonalização é o desenvolvimento de atitudes negativas, cínicas, frias ou distantes em relação ao trabalho e às pessoas atendidas. O profissional pode passar a tratar usuários, pacientes, alunos, clientes ou colegas de modo impessoal, endurecido ou indiferente. Na prova, despersonalização não significa necessariamente perder a identidade no sentido clínico. No contexto de burnout, significa distanciamento afetivo, insensibilidade e atitudes negativas. Baixa realização pessoal, também chamada de diminuição de realização pessoal ou profissional, envolve sensação de incompetência, baixa eficácia, insatisfação e declínio do sentimento de êxito. O trabalhador sente que não consegue produzir, que seu trabalho não tem valor ou que não é competente. A banca costuma cobrar as 3 dimensões. Se aparecer exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização pessoal, pense imediatamente em burnout. Se aparecer apenas fadiga pontual após um dia difícil, não é necessariamente burnout. Burnout é crônico, relacionado ao trabalho e marcado por esse conjunto de dimensões. A aula também associa burnout ao modelo demanda-controle de Robert Karasek. Esse modelo utiliza 2 variáveis, demanda psicológica e controle laboral. Demanda psicológica refere-se ao grau de exigência, pressão, concentração e atenção exigido pelo trabalho. Controle laboral refere-se ao uso de habilidades, à autonomia, à influência e ao poder de decisão do trabalhador. Quando há alta demanda psicológica e baixo controle, ocorre trabalho de alta exigência, também chamado job strain. Essa é a situação de maior risco para reações adversas à saúde e para burnout. Quando há alta demanda e alto controle, há trabalho ativo, no qual a exigência pode vir acompanhada de autonomia, aprendizagem e motivação. Quando há baixa demanda e baixo controle, há trabalho passivo, que pode gerar desmotivação e perda gradual de habilidades. Quando há baixa demanda e alto controle, há trabalho de baixa exigência, que pode parecer confortável, mas também pode produzir monotonia e falta de desafio. Para a prova, memorize, maior risco é alta demanda com baixo controle. A banca pode perguntar qual combinação representa maior risco para burnout. A resposta é alta demanda psicológica e baixo controle laboral. A aula também apresenta fatores desencadeadores de burnout. Fatores ocupacionais incluem tipo de ocupação, tempo de profissão, tempo na instituição, trabalho em turnos ou noturno, sobrecarga, relação profissional-cliente, tipo de cliente, relacionamento entre colegas, conflito e ambiguidade de papéis, suporte organizacional, satisfação no trabalho, controle, responsabilidade, pressão, possibilidade de progresso, percepção de inequidade, conflito com valores pessoais e falta de feedback. Fatores organizacionais incluem ambiente físico, mudanças organizacionais, normas institucionais, clima organizacional, burocracia, comunicação, autonomia, recompensa e segurança. Fatores sociais incluem suporte social e familiar, cultura e prestígio social. Um exemplo cobrado é a falta de confiança, respeito e consideração entre membros da equipe. Isso se relaciona ao clima organizacional e, portanto, é fator organizacional. Já suporte familiar pertence aos fatores sociais. Trabalho em turnos e sobrecarga pertencem a fatores ocupacionais. A síndrome de burnout também pode levar a absenteísmo, queda de produtividade, afastamento, irritabilidade, insônia, ansiedade, depressão e redução da eficácia profissional. Em muitos casos, uma medida terapêutica importante é afastar o indivíduo da situação estressora, o que pode implicar afastamento do trabalho quando o trabalho é o agente central do adoecimento. Contudo, para a prova de administração, o mais importante é reconhecer que a prevenção não deve ser apenas individual, ela envolve melhorar condições de trabalho, demandas, controle, comunicação, suporte, reconhecimento e clima. Parte 13. Satisfação no trabalho, absenteísmo e rotatividade. Embora o núcleo da aula seja a saúde do trabalhador, a lista de questões também aborda satisfação no trabalho, absenteísmo e rotatividade, temas muito próximos de gestão de pessoas. Satisfação no trabalho é um estado emocional positivo ou prazeroso resultante da avaliação que a pessoa faz do próprio trabalho. Ela pode ser influenciada por condições de trabalho, recompensas econômicas, expectativas pessoais, relações interpessoais, suporte organizacional, reconhecimento e justiça percebida. A satisfação não é sinônimo de motivação. Uma pessoa pode estar satisfeita por ter estabilidade, bom clima ou remuneração adequada, mas não necessariamente altamente motivada para desempenho superior. Da mesma forma, uma pessoa pode estar motivada por um desafio, mas insatisfeita com algum aspecto da organização. Em prova, cuidado com alternativas que tratam satisfação e motivação como conceitos idênticos. A satisfação no trabalho está relacionada a desempenho, rotatividade e absenteísmo, mas as relações nem sempre são absolutas ou fortes. A aula registra que uma questão da FEPESE considerou desempenho no trabalho, rotatividade e absenteísmo como variáveis resultantes da satisfação ou insatisfação no trabalho. Assim, em uma prova da própria FEPESE, é importante reconhecer que satisfação ou insatisfação pode se refletir nesses 3 indicadores.
De forma geral, maior satisfação tende a se associar a menor rotatividade e menor absenteísmo, mas isso pode depender de outros fatores, como mercado de trabalho, economia, políticas organizacionais, importância percebida do trabalho, histórico de ausências e regras da organização. A relação entre satisfação e absenteísmo pode ser baixa em estudos meta-analíticos, mas a lógica de prova costuma aceitar que insatisfação pode contribuir para mais faltas e desejo de saída. Absenteísmo representa ausências, atrasos e saídas antecipadas que geram perda de horas de trabalho, de forma justificada ou não. Ele é indicador importante para a gestão de pessoas. Pode ser calculado comparando horas perdidas com horas previstas de trabalho. Mas o mais cobrável são os tipos de absenteísmo. Absenteísmo voluntário ocorre quando o empregado se ausenta por motivos particulares sem amparo legal. Absenteísmo por doença envolve ausências por doença ou procedimento médico, exceto acidentes de trabalho e doenças profissionais. Absenteísmo por patologia profissional envolve ausências por acidente de trabalho ou doença profissional. Absenteísmo legal envolve ausências amparadas por lei, como gestação, luto, casamento, doação de sangue e serviço militar. Absenteísmo compulsório ocorre quando o empregado é impedido de ir ao trabalho contra sua vontade, como em suspensão aplicada pelo empregador, prisão ou outro impedimento que impossibilite chegar ao local de trabalho. Presenteísmo é diferente de absenteísmo. No presenteísmo, a pessoa está fisicamente presente ou conectada aos canais de trabalho, mas não consegue produzir adequadamente, não se concentra, não entrega com qualidade ou está mentalmente ausente. Em questões sobre satisfação, presenteísmo pode aparecer como consequência ou indicador, mas não é propriamente um fator que impacta a satisfação como condições de trabalho, recompensa, expectativas e relações interpessoais. Parte 14. Motivação e teorias organizacionais citadas na lista de questões. A lista de questões do PDF também traz conteúdos de motivação. Como eles aparecem no material, convém revisá-los de forma objetiva. A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow organiza necessidades em níveis. A sequência clássica começa pelas necessidades fisiológicas, passa pelas necessidades de segurança, depois necessidades sociais, depois necessidades de estima ou reconhecimento, e culmina na autorrealização. Para a prova, elogios, status, valorização e reconhecimento se relacionam a necessidades de estima. Necessidades fisiológicas incluem alimentação, repouso e sobrevivência. Segurança envolve proteção, estabilidade e ausência de ameaça. Sociais envolvem pertencimento, amizade e afeto. Autorrealização envolve desenvolvimento do potencial. A teoria dos dois fatores de Herzberg diferencia fatores higiênicos e fatores motivacionais. Fatores higiênicos são extrínsecos, como salário, benefícios, segurança no cargo, condições de trabalho e relações interpessoais. Quando ausentes ou inadequados, geram insatisfação. Quando presentes, evitam insatisfação, mas não necessariamente geram motivação intensa. Fatores motivacionais são intrínsecos, ligados ao conteúdo do trabalho, como realização, reconhecimento, responsabilidade, crescimento e desenvolvimento. Em prova, dinheiro e salário costumam ser fatores higiênicos em Herzberg. A teoria da expectativa ou expectância, de Victor Vroom, afirma que a motivação depende da relação entre esforço, desempenho, recompensa e valor atribuído ao resultado. A expectativa é a crença de que o esforço levará ao desempenho. A instrumentalidade é a crença de que o desempenho levará a uma recompensa. A valência é o valor ou atratividade da recompensa para a pessoa. A motivação será maior quando o indivíduo acredita que seu esforço produz desempenho, que o desempenho será recompensado e que a recompensa tem valor para ele. A teoria de M.C. Cleland, das necessidades adquiridas, fala em necessidades aprendidas, e não inatas. As principais são necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade de afiliação. Se a questão disser que M.C. Cleland trata necessidades como herdadas ou inatas, a alternativa tende a estar errada. A teoria ERC de Elderfer, também chamada existência, relacionamento e crescimento, não exige uma sequência rígida como a pirâmide de Maslow. A pessoa pode estar em fluxo entre diferentes necessidades. Portanto, é errado afirmar que uma dimensão precisa sempre ser totalmente satisfeita antes de surgir outra. A motivação intrínseca pode ter motivos emocionais, cognitivos e biológicos. Motivos emocionais envolvem afeto, estima, equilíbrio, raiva, medo e ansiedade. Motivos cognitivos envolvem crenças, opiniões e conhecimentos. Motivos biológicos ou hereditários envolvem características físicas e disposições internas. Parte 15. Psicossociologia, clínicas do trabalho e alienação. A lista de questões do PDF também inclui temas ligados à psicossociologia do trabalho, clínicas do trabalho e alienação. Embora esses pontos não sejam o núcleo do resumo, eles dialogam com saúde do trabalhador porque tratam da relação entre trabalho, poder, subjetividade e sofrimento. A psicossociologia do trabalho articula campo social, condutas humanas e vida psíquica. Seus objetos privilegiados incluem grupo, organização e instituição. Ela observa jogos de poder, desejo, sedução, fascinação, controle, dominação e servidão voluntária nas organizações. A empresa é vista como espaço no qual indivíduos buscam sentido, pertencimento, reconhecimento e realização de projetos, mas também podem ser capturados por mecanismos de controle. Sedução e fascinação podem aparecer como elementos importantes para compreender jogos de poder e desejo nas organizações.
A organização pode buscar não apenas a força de trabalho, mas também o engajamento emocional, a identidade e a adesão subjetiva do trabalhador. Isso pode gerar formas sutis de dominação. Servidão voluntária é uma modalidade de controle em que o próprio indivíduo participa de sua submissão, muitas vezes por medo de abandono, perda, desemprego ou exclusão. A ideia é que o controle organizacional não ocorre apenas por ordens explícitas, mas também por autopersuasão, medo e adesão subjetiva aos valores da organização. As clínicas do trabalho são tradições de pesquisa e intervenção inspiradas, em parte, pela tradição francesa de análise do trabalho. Podem envolver psicodinâmica do trabalho, ergonomia, clínica da atividade, psicopatologia e psicossociologia. A clínica da atividade, associada a Yves Claude, enfatiza o sujeito em ação, o trabalho real e o aumento do poder de agir individual e coletivo. A lista também aborda a alienação, em referência ao trabalho no capitalismo. A alienação do produto do trabalho ocorre quando aquilo que o trabalhador produz não lhe pertence. A alienação do processo de produção ocorre quando o trabalhador não controla a atividade de produzir. A alienação de sua própria natureza humana ocorre quando o trabalho deixa de servir à realização humana e passa a submeter o homem à lógica do capital. A alienação do homem em relação à própria espécie ocorre quando as relações entre pessoas passam a ser mediadas e controladas pelo capital, transformando semelhantes em concorrentes ou instrumentos. Para a prova, esses conceitos costumam aparecer em associação de descrições. Se a descrição fala que o trabalhador não controla o objeto produzido, é alienação do produto. Se fala que ele não controla a própria atividade, é alienação do processo. Se fala que o trabalho nega a essência humana, é alienação da natureza humana. Se fala que a relação com outros homens é mediada pelo capital, é alienação da espécie ou das relações sociais. Parte 16. Liderança Vroonyeton e comportamento organizacional. A lista de questões também menciona o modelo de liderança Vroonyeton. Esse modelo é prescritivo e se concentra na tomada de decisão. Ele indica qual método de decisão tende a ser mais eficaz em determinada situação, conforme o grau de participação dos subordinados. O modelo analisa variáveis como importância da qualidade técnica da decisão, suficiência de informações do líder, estruturação do problema, importância da aceitação dos subordinados, motivação dos subordinados para alcançar metas e possibilidade de conflito. Com base nisso, o líder pode adotar estilos autocráticos, consultivos ou de grupo. No estilo autocrático 1, o líder decide sozinho com as informações que possui. No autocrático 2, o líder solicita informações aos subordinados, mas decide sozinho. No consultivo 1, o líder conversa individualmente com subordinados, coleta sugestões e decide sozinho. No consultivo 2, o líder discute com o grupo, mas decide sozinho. No estilo de grupo, o líder discute o problema com os subordinados e o grupo toma a decisão final. Para a prova, a palavra-chave é decisão. O modelo de Vroonyeton não é principalmente uma teoria de motivação, relacionamento ou criação de vínculo. Ele é um modelo de liderança voltado ao processo decisório e ao grau adequado de participação. O comportamento organizacional, por sua vez, estuda o impacto que indivíduos, grupos e estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações. Temas típicos são motivação, poder, liderança, comunicação interpessoal, grupos, aprendizagem, atitudes, percepção, mudança, conflitos, planejamento do trabalho e estresse. Questões de mercado, branding e necessidade de clientes pertencem mais ao campo de marketing. Fenômenos amplos da sociedade, como violência social em sentido geral, não são o núcleo do comportamento organizacional, embora possam ter reflexos nas organizações. Parte 17. Como a FEPESI pode cobrar esta matéria? A FEPESI tende a trabalhar muito bem com alternativas conceituais. Ela pode apresentar uma definição curta e pedir o conceito correspondente, ou apresentar uma lista de exemplos e pedir a classificação correta. Nesse conteúdo, os pontos mais prováveis são os que têm nomes próximos ou categorias bem delimitadas. Em psicodinâmica do trabalho, a banca pode perguntar qual abordagem investiga estratégias utilizadas pelo trabalhador para manter-se saudável apesar de modos de organização do trabalho patologizantes. A resposta é psicodinâmica do trabalho. Também pode cobrar que, para Deleuze, o trabalho não cria doenças mentais específicas, embora possa estar associado ao sofrimento e à descompensação. Em saúde do trabalhador, a banca pode explorar a ideia de que o trabalho é fator determinante e condicionante da saúde. Pode perguntar se a área se limita à assistência médica individual. A resposta é não. Ela envolve vigilância, promoção, proteção, recuperação, reabilitação, fiscalização, estudos e participação social. Em equipes de saúde, a banca pode comparar multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Multidisciplinaridade é soma de profissionais com atuação paralela. Interdisciplinaridade é integração e colaboração entre especialidades. Transdisciplinaridade ultrapassa fronteiras disciplinares e promove diálogo mais amplo. Em prevenção da saúde, a banca pode cobrar exemplos de promoção, proteção e recuperação. Educação em saúde e campanhas são promoção. Vacinação e vigilância sanitária são proteção. Diagnóstico, tratamento e reabilitação são recuperação. Em riscos ocupacionais, a banca pode dar exemplos. Ruído, calor, vibração e radiação são físicos. Poeira, gases e vapor são químicos. Vírus, bactérias e fungos são biológicos. Postura, esforço e repetição são ergonômicos.
Jornada prolongada, turnos, baixa autonomia e pressão são psicossociais. Máquinas sem proteção e falta de sinalização são mecânicos ou de acidentes. Em ergonomia, a banca pode cobrar as 3 subdivisões. Ergonomia física envolve corpo, postura, movimentos, biomecânica e antropometria. Ergonomia cognitiva envolve processos mentais, carga mental, decisão, memória, erro humano e interação com máquinas. Ergonomia organizacional envolve sistemas sociotécnicos, comunicação, trabalho em equipe, cultura, processos, políticas e organização temporal. Em ergonomia da atividade, a banca pode perguntar sobre sujeito em ação, atividade situada, análise da atividade e análise ergonômica do trabalho. A resposta deve enfatizar trabalho real, diferença entre prescrito e realizado, e compreensão da ação humana no contexto. Em estresse, a banca pode cobrar Robbins, Cannon, CLI, Lézaras, diátese ao estresse, busca de apoio e psiconeuroimunologia. Cannon é luta ou fuga. CLI é alarme, resistência e exaustão. Lézaras é avaliação primária e secundária. Diátese ao estresse é predisposição mais fatores ambientais. Busca de apoio é zelar e agrupar. Psiconeuroimunologia é a interação entre psicológico, neural, endócrino e imunológico. Em burnout, a cobrança mais provável é a tríade exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. Outra cobrança forte é o modelo demanda-controle, em que maior risco ocorre com alta demanda psicológica e baixo controle laboral. Também pode aparecer a perspectiva psicossocial como definição mais aceita. Em satisfação, absenteísmo e rotatividade, a banca pode seguir a lógica de que satisfação e insatisfação influenciam desempenho, absenteísmo e rotatividade. Também pode cobrar tipos de absenteísmo, especialmente o compulsório, que ocorre quando o trabalhador é impedido de ir ao trabalho por suspensão, prisão ou impedimento semelhante. Parte 18. Pegadinhas prováveis e correções. Primeira pegadinha. Dizer que psicodinâmica do trabalho é a mesma coisa que escola das relações humanas. Isso é errado. A escola das relações humanas é uma corrente da administração voltada a aspectos sociais, motivacionais e interpessoais no trabalho. A psicodinâmica do trabalho é abordagem clínico-teórica associada a DEJOS, sofrimento, defesas, reconhecimento e organização do trabalho. Segunda pegadinha. Dizer que o trabalho cria doenças mentais específicas segundo DEJOS. Isso é errado. A perspectiva apresentada afirma que o trabalho não cria psicoses ou neuroses específicas, embora possa contribuir para sofrimento e descompensação. Terceira pegadinha. Dizer que ergonomia é apenas cadeira, postura e mobiliário. Isso é errado. Ergonomia também é cognitiva e organizacional, além de física. Quarta pegadinha. Dizer que ergonomia cognitiva não é necessária na implantação de novas tecnologias. Isso é errado, porque novas tecnologias alteram carga mental, aprendizagem, decisão e interação homem-máquina. Quinta pegadinha. Dizer que a avaliação primária em Lézaras é a avaliação dos recursos disponíveis. Isso é errado. Avaliação primária é o significado inicial do evento. Avaliação secundária é a avaliação de recursos e estratégias. Sexta pegadinha. Dizer que a terceira fase da síndrome geral de adaptação é alarme. Isso é errado. Alarme é a primeira fase. Resistência é a segunda. Exaustão é a terceira. Sétima pegadinha. Dizer que burnout possui apenas cansaço físico. Isso é errado. Burnout envolve exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. Oitava pegadinha. Dizer que maior risco no modelo demanda-controle ocorre com baixa demanda e alto controle. Isso é errado. Maior risco ocorre com alta demanda e baixo controle. Nona pegadinha. Dizer que absenteísmo e rotatividade são problemas psicológicos. Isso é errado. São indicadores ou consequências organizacionais que podem estar ligados a problemas de saúde, clima ou satisfação, mas não são doenças psicológicas. Décima pegadinha. Dizer que satisfação é o mesmo que motivação. Isso é errado. São conceitos relacionados, mas diferentes. Parte 19. Síntese final para revisão por áudio. A aula trata da saúde do trabalhador como um campo amplo, interdisciplinar e relacionado à organização do trabalho. O trabalho pode gerar sofrimento, mas também pode ser fonte de prazer, identidade e realização quando há autonomia, reconhecimento, cooperação e possibilidade de sublimação. A psicodinâmica do trabalho, associada a DEJOS, nasceu da psicopatologia do trabalho e busca compreender como o trabalhador permanece saudável apesar de formas de organização do trabalho que podem ser patologizantes. Seus conceitos-chave são sofrimento, prazer, defesa, reconhecimento, sublimação, fala do trabalhador, trabalho prescrito e trabalho real. O trabalho prescrito é o que a organização determina. O trabalho real é o que o trabalhador efetivamente faz para lidar com as exigências concretas. A saúde do trabalhador considera o trabalho como fator determinante e condicionante da saúde. Ela envolve vigilância, promoção, proteção, recuperação, reabilitação, fiscalização, estudos, informação e participação social. Não se limita ao atendimento médico individual. Equipes multiprofissionais reúnem profissionais diferentes, mas podem atuar de forma paralela. Equipes interdisciplinares integram saberes e constroem atuação conjunta. A transdisciplinaridade ultrapassa fronteiras disciplinares e busca diálogo mais amplo entre áreas. Promoção da saúde envolve educação, hábitos saudáveis, campanhas e desenvolvimento de capacidades.
Proteção envolve vigilância, vacinação, saneamento, fiscalização e exames periódicos. Recuperação envolve diagnóstico, tratamento, limitação da invalidez e reabilitação. Os riscos ocupacionais podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, ou mecânicos e de acidentes. Ruído e calor são físicos. Poeiras e gases são químicos. Vírus e bactérias são biológicos. Postura e repetição são ergonômicos. Jornada extensa, baixa autonomia e insegurança no emprego são psicossociais. Máquinas sem proteção e falta de sinalização são riscos mecânicos ou de acidentes. A ergonomia busca adaptar o trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador. A ergonomia física trata do corpo, postura, movimentos e biomecânica. A ergonomia organizacional trata de sistemas sociotécnicos, comunicação, cultura, processos e políticas. A ergonomia cognitiva trata de processos mentais, carga mental, decisão, memória, erro humano e interação homem-máquina. A ergonomia da atividade analisa o sujeito em ação e o trabalho real. O estresse no trabalho pode ter fontes ambientais, organizacionais e individuais. Ele é cumulativo e pode produzir consequências físicas, psicológicas e comportamentais. Cannon explica a resposta de luta ou fuga. Selye explica a síndrome geral de adaptação, com fases de alarme, resistência e exaustão. Lesaras explica o modelo transacional, com avaliação primária do significado do evento e avaliação secundária dos recursos de enfrentamento. O modelo da diátese ao estresse combina predisposição e ambiente. A psiconeuroimunologia conecta processos psicológicos, neurais, endocrinos e imunológicos. Burnout é uma síndrome ligada ao estresse laboral crônico. A definição mais aceita na aula é psicossocial. Suas 3 dimensões são exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. No modelo demanda-controle, a situação mais arriscada é alta demanda psicológica com baixo controle laboral. Satisfação no trabalho influencia desempenho, absenteísmo e rotatividade, mas não é sinônimo de motivação. Absenteísmo é ausência, atraso ou saída antecipada que gera perda de horas de trabalho. O absenteísmo compulsório ocorre quando o trabalhador é impedido de comparecer, por exemplo, por suspensão, prisão ou outro impedimento externo. Para a FEPESE, estude esta aula como um conjunto de conceitos comparáveis. A banca pode pedir conceito, classificação, correspondência entre exemplo e categoria, identificação de autor e reconhecimento de palavras-chave. O estudo mais eficiente é dominar as diferenças, psicodinâmica versus psicopatologia, multidisciplinar versus interdisciplinar, promoção versus proteção versus recuperação, risco físico versus químico versus biológico versus ergonômico versus psicossocial versus mecânico, ergonomia física versus cognitiva versus organizacional, avaliação primária versus secundária, eustresse versus distresse, alarme versus resistência versus exaustão, e exaustão emocional versus despersonalização versus baixa. Realização pessoal. Parte 20. Roteiro de memorização final. Quando ouvir psicodinâmica do trabalho, lembre de DEJOS, sofrimento, defesa, prazer, reconhecimento e trabalho real. Quando ouvir saúde do trabalhador, lembre de Sistema Único de Saúde, vigilância, promoção, proteção, recuperação, reabilitação e trabalho como determinante da saúde. Quando ouvir equipe multidisciplinar, pense em profissionais lado a lado, mas sem integração profunda. Quando ouvir equipe interdisciplinar, pense em sabers integrados e atuação cooperativa. Quando ouvir transdisciplinaridade, pense em diálogo que atravessa disciplinas. Quando ouvir promoção, pense em educação e hábitos saudáveis. Quando ouvir proteção, pense em vigilância, vacinação e controle de riscos. Quando ouvir recuperação, pense em diagnóstico, tratamento e reabilitação. Quando ouvir agentes físicos, pense em ruído, temperatura, vibração, iluminação e radiação. Quando ouvir agentes químicos, pense em poeiras, gases, vapors e substâncias. Quando ouvir agentes biológicos, pense em vírus, bactérias, fungos e parasitas. Quando ouvir riscos ergonômicos, pense em postura, esforço e repetição. Quando ouvir riscos psicossociais, pense em pressão, jornada, baixa autonomia, insegurança e relações sociais. Quando ouvir riscos mecânicos, pense em máquinas, arranjo físico, proteção, sinalização e acidentes. Quando ouvir ergonomia física, pense no corpo. Quando ouvir ergonomia cognitiva, pense na mente. Quando ouvir ergonomia organizacional, pense no sistema de trabalho. Quando ouvir ergonomia da atividade, pense no trabalhador em ação. Quando ouvir Cannon, pense em luta ou fuga. Quando ouvir Selye, pense em alarme, resistência e exaustão. Quando ouvir Lesaras, pense em avaliação primária e secundária. Quando ouvir diátese ao estresse, pense em predisposição mais gatilho ambiental. Quando ouvir psiconeuroimunologia, pense em estresse afetando o sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunológico. Quando ouvir burnout, pense em exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. Quando ouvir modelo demanda-controle, pense que a combinação mais perigosa é alta demanda e baixo controle. Esse é o núcleo da matéria para transformar a leitura do PDF em desempenho de prova.